Vamos agora nos preparar, fazer uma oração para a palavra de Deus, amém? Senhor, em nome de Jesus, abençoa a tua filha, dela o teu poder. Pai, que o Senhor possa falar conosco essa manhã mais uma vez. Possamos estar na tua presença. Em nome de Jesus nós choramos e agradecemos, amém e amém. Aleluia. Bom dia, paz do Senhor a todos. Tão cansados, já estão sentando. Tomaram um café reforçado aí, os homens. Quero que você fique de pé, faça uma massagem aí no ombro do irmão que está do seu lado, da irmã. Isso, vamos todo mundo ficar aí no 220. Nada de cochilo, de sono. Agora estique as suas mãos para o alto o máximo que você puder. Vamos lá, todo mundo. Aqui só tem jovem, amém? E eu quero saber, cadê a geração eleita? Está aqui? E a geração Ágape? E os guerreiros de Tucuruí? E o Minaque? Glória a Deus. Juntos nós somos mais? Glória a Deus. Então os fortes podem se assentar nesse momento. Anote aí o tema da nossa mensagem. É agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu, do teu coração. Vamos lá. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Alguém sabe me dizer que salmo é esse? Tarefa da gincana. Que salmo é esse? Abra sua Bíblia aí no Salmo 37, versículo 4. E anote aí. Vamos lá. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele. Glória a Deus. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Elisângela, discípula da apóstola Samira, do apóstolo Helder, e é uma honra poder estar aqui essa manhã compartilhando com vocês a palavra de Deus. Estou muito feliz por esse congresso, que glória, que bênção, queridos, podermos estar aqui na presença do Senhor. E eu quero justamente falar sobre esse ponto aqui, né? O segredo para que a gente possa permanecer e vencer na nossa caminhada cristã está em a gente se agradar do Senhor. Quem aqui ficou sem presente, ficou sem uma palavra de gratidão, principalmente dos pais, né? Alguém que agrada ali o pai, a mãe de todas as formas. Exemplo, a missionária Fernanda, quando ela agrada muito a doutora Helena, o que ela vai ganhar? Um presente, com certeza, né? Geralmente nós que somos pais, aí o filho está muito ali bonzinho, está querendo alguma coisa esse daí, né? E aqui o texto fala sobre a gente se agradar. E quando a gente agrada, consequentemente nós vamos ter bênçãos, né, presentes. E com Deus não é diferente. Deus, Ele vai mais profundo. E Ele diz assim, olha, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu. Agora eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, qual é o desejo do seu coração? De verdade, né? O que o seu coração anseia, deseja. Então diga para ele, então se agrade então agrade então olha para a pessoa que está do seu lado e diga, e aí, está ou não está agradando o Senhor? Está tudo certo? Então se prepare que os desejos do seu coração serão realizados, se não, o caminho é outro, né? Mas aqui a palavra de Deus
falar justamente sobre nós termos esse desejo de querer agradar o Senhor. E assim Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. E não tem uma outra maneira de permanecer, não tem uma outra maneira de vencer, não tem uma outra maneira de avançar, se não for agradando o coração de Deus. E eu quero usar aqui essa manhã, nessa mensagem, 2 exemplos de pessoas que agradaram o Senhor. E os desejos do coração delas foram realizados. E pessoas como eu e você, eu quero falar de pessoas como eu e você, pessoas que tinham tudo para dar errado, não vieram de uma família cheia da grana, talvez não tiveram lá, como a pastora Dina falou ainda há pouco, os pais, a família, a casa que gostaria de nascer, Pelo contrário, pessoas que tiveram uma vida muito difíceis, e olhava assim e dizia, poxa, para mim não vai dar jogo, não vai rolar, eu não tenho como avançar, eu não tenho como conquistar, Mas essas 2 pessoas praticaram esse princípio de agradar o coração de Deus, de se agradar do Senhor. E a primeira pessoa que eu quero compartilhar com vocês está aqui no livro de Josué, capítulo 2, versículo 1 ao 21. É um texto um pouquinho longo, mas é importante que a gente acompanhe esse texto para que a gente possa entender direitinho a história dessa pessoa. Josué, capítulo 2, versículo 1 ao 21. Esse personagem que eu vou usar como exemplo aqui essa manhã, era alguém que tinha tudo para dar errado. A verdade é que essa pessoa estava fadada ao fracasso, às frustrações, às decepções. E a palavra de Deus diz assim, de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo, andai e observai a terra de Jericó. E foram, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu a notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe, faz com que esses homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido aqueles 2 homens, e disse, é verdade que esses 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram, ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado, aonde escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após ele, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, ela foi ter com eles no eirado e disse, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor infundiu e caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há que tenha ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus acima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jura-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai,
que me dareis um sinal certo, e de que conservareis a vida de meu pai e a de minha mãe, como também de meus irmãos e de minhas irmãs, com tudo que tem, de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes essa nossa missão. Será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos de misericórdia e fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhe: ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem. E depois tomareis o vosso caminho. E disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar. Se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio escarlata, a janela por onde nos fizeste descer, se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da casa, o sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciares essa nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizestes jurar. E ela lhe disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles foram, e ela atou o cordão imediatamente escarlata à janela. Olha a história dessa mulher. Quem era essa mulher? Ela era uma prostituta. Qual seria mesmo a história dessa mulher, só com essa nomenclatura que ela tinha, prostituta? Uma pessoa com certeza frustrada, uma pessoa com certeza ferida, uma pessoa com certeza desesperançosa, né? O que será que Raabe esperava da vida? Mas havia no coração de Raabe um desejo. Havia no coração dela um desejo. E qual era o desejo dessa mulher? Era que a sua família fosse o quê? Salva. Raabe estava preocupada com a salvação da sua casa, com a salvação da sua família, com a salvação das vidas. E olha a história. O que diz aqui a história? Ela começa a narrar ali para aqueles 2 espias o pavor que o povo dela tinha sido tomado por tudo aquilo que o povo de Deus já havia feito. Queridos, essa foi uma mensagem que Deus colocou no meu coração muito forte sobre a história dessa mulher, sobre a vida dessa mulher. Alguém que tinha tudo para dar errado, mas ela tomou uma atitude correta. Ela se agradou do Senhor. E quando foi que essa mulher se agradou do Senhor? Quando ela escondeu ali aqueles 2 espias. Ela poderia ter entregado para o rei lá dela, ela poderia ter enganado eles, mas ela se agradou. Por quê? O que foi que Raabe ouviu? Ela ouviu falar do Deus deles, que ele era Deus nos céus e ele era Deus na terra. E aí, essa atitude de Raabe mudou completamente a história da vida dela. Mudou completamente a história da família dela. Uma simples atitude de agradar o coração de Deus. E tantas vezes agradar o coração de Deus, para mim e para você, é desafiador. E o que Deus tem pedido de mim e de você? De que forma você pode agradar o coração de Deus? Deixando de lado a sua vontade, deixando de lado o seu humanismo, deixando de lado o seu querer para fazer a vontade de Deus. Ah, queridos, aí o Senhor vai estar comprometido conosco.
quando tomamos essa atitude. Veja que aqui os 2 espias repetiram para ela: se você não cumprir a sua parte, nós estaremos desobrigados. Havia uma condição para que o desejo do coração dela fosse realizado. E não é diferente conosco. E não é diferente comigo e com você. E isso tudo se resume aqui nesse salmo. Agrada-te do Senhor. Queridos, já perdi a noção do tempo, de quanto tempo eu já estou aqui. Mas a palavra de Deus, ela é uma semente. Mas eu preciso regá-la no meu coração para que ela possa frutificar. E tantas vezes nós recebemos uma direção, nós recebemos um conselho e não praticamos. Como é que essa palavra vai frutificar na minha vida? Quando eu pratico. Quando eu pratico. E eu lembro que eu fui uma pessoa que dei muito trabalho, aceitei Jesus aos meus 17 anos, dei muito trabalho, mas uma coisa ficou, tem palavras-chave que foram liberadas sobre a minha vida, através da vida do apóstolo Helder ao longo de todos esses anos. Ele sempre dizia assim para mim: Lili, não te importa com o que vão pensar de ti, te importa com o que Deus está pensando de ti. Porque aonde ninguém está te vendo, Deus, Ele está te vendo. Quando tu aprender a te importar com o coração de Deus, aí tu não vai pecar, aí tu não vai fazer as coisas erradas. Porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. E ali eu comecei a praticar essa chave. Não, eu preciso pensar que aqui não tem ninguém me vendo, mas os olhos do Senhor estão aqui. E se eu fizer isso aqui, eu vou desagradar Ele. Então eu não posso desagradar o meu Deus. E aí começou a caminhada, a prática da palavra de Deus. Abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículo 38. Seis 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão. Buscar em primeiro lugar o quê? Fazer a minha vontade? Não. Buscar em primeiro lugar agradar o meu Senhor. Buscar em primeiro lugar fazer a vontade do meu Deus. E todas as coisas, todas, elas vão me ser acrescentadas. E essa mulher aqui cumpriu com a parte dela na aliança que ela havia feito com aqueles 2 espias. Aquela mulher teve atitude de obediência. Qual foi a ordenança que eles deram para ela? Qual era a parte dela? Não contar nada para ninguém e amarrar a fitinha vermelha. Veja que diz o texto que imediatamente eles saíram e ela correu lá e amarrou aquela fitinha vermelha. Ela não esperou, ela não deixou passar. Quando Deus ministra algo em nossos corações, quando Deus nos dá uma palavra, nós não podemos deixar passar, porque depois vai vir a dúvida. Mas será mesmo que se eu buscar a Deus em primeiro lugar vai dar certo? Mas será mesmo que se eu me agradar do Senhor isso aqui vai acontecer na minha vida? Aí começa o será, perdeu, né? Como diz aí no mundo, perdeu o playboy. Mas Raabe não perdeu. Ela imediatamente foi lá e amarrou aquela fitinha vermelha. Raabe teve atitude, foi obediente e viveu o sobrenatural de Deus, porque ela praticou princípios. E tantas vezes nós estamos perdendo o melhor de Deus para as nossas vidas, porque a gente diz, não, amanhã, depois, não, isso não é para mim. Quantos estão aqui e para chegar aqui nesse congresso tiveram tamanha dificuldade?
Porque pensa assim, poxa, pastora, 10 anos de congresso, aí eu vou viver de congresso em congresso. Mas essa palavra se renova a cada dia. E o que Deus falou no congresso passado com você foi abençoador. Mas hoje Ele tem aqui esses dias algo novo para você, porque eu creio que o melhor de Deus já chegou aqui. Você não está aqui por acaso. Não é só mais um congresso. Deus, Ele tem algo de extraordinário comigo e com você. E aí continua a história da prostituta, né? O que foi que aconteceu mesmo com ela? Vamos aqui para Josué 6, agora 22. Vamos ver o que aconteceu com ela depois de toda essa conversa dela com os espias. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe juraste. O que se cumpre aqui? O texto da palavra de Deus que diz que todavia eu e a minha casa serviremos ao... Então não tem como meu pai, como a minha mãe, como meu irmão, como meu filho ficar de fora. Tudo quanto tiver, como lhe juraste, Josué disse para eles. Versículo 23. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no, tão somente a prata como o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porque escondera os mensageiros que Josué enviara para espiar a terra. Olha o fim da prostituta novamente. Ela continua aqui com a nomenclatura de prostituta. Tiraram a prostituta com toda a sua parentela. Toda a cidade foi destruída. Sabe onde era a casa da Raabe? Em cima do muro de Jericó. Estava em cima do muro. Mas um dia ela tomou uma decisão e fez a coisa certa. E tantas vezes nós estamos por anos e anos em cima do muro e nada acontece, nada muda. Não é porque Deus não tem um chamado para a minha vida. Não é porque Deus não tem um propósito para eu cumprir nessa terra. É porque eu quero ficar em cima do muro. E quando é a hora de eu optar por aquilo que Deus tem para mim, eu fico lá sendo coluna do meio, e esse daí não vai ter nada de Deus, meu irmão. Mas essa mulher aqui não. Qual foi a primeira coisa que Josué disse? Olha, vai dar o socorro lá para a prostituta e para toda a parentela dela. Queridos, quando nós decidimos fazer o certo, quando nós decidimos fazer a vontade de Deus, a bênção de Deus sobre a nossa casa e a nossa família, ela é esplêndida, é algo sobrenatural. E não para por aí. Abra sua Bíblia em Hebreus 11:31. Lá no finzinho da Bíblia. Hebreus capítulo 11, versículo 31. E não parou por aí a história dessa mulher. Vamos ler aqui desde o versículo 30. Olha aonde essa mulher foi parar. No livro onde conta a história dos heróis da fé. Essa mulher está contida dentro de um livro onde narra a história de homens e mulheres de Deus que marcaram a sua geração. E nós estamos aqui nesse congresso com esse propósito, a fim
de nos conscientizar de quem nós somos no Senhor. E todos nós fomos chamados para marcar essa geração. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, ou em outras traduções, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Olha, queridos, é algo esplêndido que Deus fez na vida dessa mulher. Verdadeiramente essa mulher provou do que é estar no império das trevas e ser transportada para o reino do Filho do amor do Senhor. O que aconteceu na vida dessa mulher foi algo sobrenatural. Veja o que diz o versículo 32. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram o reino, praticaram a justiça e obtiveram a promessa, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram o quê? O que está dizendo aí na sua Bíblia? Da fraqueza tiraram o quê? Força. Da fraqueza eles tiraram força. Fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Olha onde ela foi parar. Entre os heróis da fé. A quem ela foi associada? A homens que não eram dignos. Olha a graça de Deus sendo derramada na vida de uma mulher, irmãos, que a Bíblia nem narra, nem fala quem era a mãe e quem era o pai dela. Mas uma atitude correta. Mas uma decisão. Mas a obediência fez toda a diferença na vida dessa mulher. E veja onde ela foi parar. E ainda não para por aqui. Quando você inicia lá o livro de Mateus, capítulo 1, está lá a genealogia de Jesus Cristo. Poxa, quem é que vai estar lá na sua genealogia? Seus entes queridos, não é? Seu pai, seu avô, tataravô, pessoas de extrema importância para você. Não tem como elas fazerem parte, estarem de fora da sua genealogia. Mas vá lá para Mateus 1. Uma das mulheres que estão lá na genealogia de Jesus Cristo, quem é? Raabe, a prostituta. Essa mulher, por tomar a decisão de agradar ao Senhor, veio parar na família de reis. A atitude dela não deixou que ela fosse qualquer uma, que ela fosse só a meretriz, a prostituta, mas ela passou a ser da linhagem do Senhor Jesus. Marcou a sua história. Eu e você que estamos aqui, eu estou falando de alguém que não tinha um pau para dar-lhe no gato. Eu estou falando de alguém que não tinha nenhum nível de conhecimento. Eu estou falando de alguém que estava lá esquecida, abandonada, escorraçada. Mas se agradou do Senhor. A história dela foi outra. Aí você vai lá para Tiago 2,25, novamente está falando de quem? De Raabe.
Ela marcou a história dela. O segredo de permanecer e vencer está em agradarmos o coração de Deus. Está em tomarmos a decisão de fazer a vontade de Deus e não a nossa. É o primeiro personagem que eu quero usar como exemplo aqui para você, uma mulher abandonada, esquecida, prostituta. Será que havia sonhos? Qual seria o fim dessa mulher? Nós, queridos, somos responsáveis pelas nossas decisões. Não tem essa de que, olha, Dani, fulano, herculano ou beltrano te causou um mal e por isso tu não vai mais servir a Deus. Quantas pessoas eu conheci ao longo desses anos de caminhada cristã que começaram junto comigo, gente boa, gente que tinha o cartão e amada, que eu dizia assim, essa daí, esse daí vai ser um homem e uma mulher de Deus que... Mas tomaram a decisão errada. Mas ficaram em cima do muro. Mas pularam para o outro lado do muro e perderam. Perderam o melhor de Deus, não viveram o melhor de Deus. Por que não viveram o melhor de Deus? Porque não agradaram o coração do Senhor. Ah, mas o pastor de novo falou isso para mim, né? Ele está falando isso para mim. Eu vou sair dessa igreja, eu vou para outra igreja. Quem já pensou isso? Não, meu líder, a minha líder. Não, menina, não. Eu preciso ter convicção do meu chamado. Ah, meu irmão, a rapadura é doce, mas não é mole, não. E servir a Jesus é para quem é corajoso. Não vai rolar com Jesus ser coluna do meio, ser agente secreto, não vai rolar. Eu preciso tomar uma firme decisão. E agora, nessa geração, nós ouvimos até agora quantas palavras gloriosas, O Israel, ele falou aqui sobre Jesus, que ele é o Deus que nos cura. O Sassá mostrou aqui o sistema engolindo jovens, adolescentes, adultos, porque agora somos totalmente dominados. Fomos feitos para dominar, mas nós somos dominados por isso aqui. Mas Josué, mas Raabe e tantos outros que se apoderaram disso aqui, dessa palavra que é viva e eficaz, que se renova todos os dias, marcaram a sua história. Você não veio aqui nessa terra por acaso. Você veio aqui com um propósito. Deus tem um chamado. É bem verdade o que a apóstola Samira falou aqui. O apóstolo Helder, a pastora Dina. O Salmo 139 diz tudo, meu irmão. Tá difícil o negócio, vai todo dia para o Salmo 39. Opa! O sistema está falando uma coisa de mim, mas aqui diz que Deus me criou de uma forma assombrosamente maravilhosa. Ei, eu sei quem eu sou. Ele me formou. Todos os meus dias foram escritos e determinados por Ele. Pastor, até os ruins. Até os ruins. Porque Ele não perde o controle nos dias maus. E essa mulher viveu e cumpriu o seu propósito nessa terra com excelência. E você? O que vai fazer? Vai ser mais um somebody love, né? Ou vai tomar uma decisão, uma atitude? É o primeiro personagem que eu falei para você. Agora eu quero falar para você do segundo personagem. Essa manhã. O segundo personagem não teve uma história muito diferente da de Raabe. Foi parecida com a história de Raabe. Eu acredito que um pouco pior, porque a Bíblia não relata os abusos que Raabe passou.
Mas eu quero relatar para você aqui essa manhã, mais uma vez, talvez você esteja pensando aí, a minha história, que não foi diferente dessa mulher. Aos meus 17 anos, eu encontrei a graça de fazer o certo. Aos meus 17 anos, eu encontrei a graça de me agradar, de querer agradar o coração de Deus. Mas até os 17 anos, a história era semelhante à de Raabe, de prostituição, de abusos, de rejeição. E aí, qual seria o meu fim? Qual seria a minha história? Eu estava totalmente fadada ao fracasso. Não era para eu estar nem viva, nem viva. Desde que eu me entendo por gente, a pastora Dina falou aqui que a gente lembra a partir dos 5 anos, né? Eu acredito que eu tinha menos de 5 anos quando eu sofri o primeiro abuso. Bem menos. E era algo tão maligno, tão maléfico, que me acompanhava. Por onde eu ia, aquele espírito me acompanhava. De abuso. Era tio, era primo, era tudo que você possa imaginar. Uma vida de extrema pobreza, de extrema miséria, de não ter nada. Em uma família onde eu cresci vendo os meus pais se agredirem. Pensa em algo que te bloqueia, pensa em algo que te paralisa, é você ver o seu pai e a sua mãe se agredindo. Toda espécie de palavrão e de palavras de maldição. Olha, tu és burra. Essa menina é uma burra. Essa menina é uma cretina, tu é uma idiota. Para te pensar num negócio desse. É muito sério. O cérebro, ele foi absorvendo de tal forma tudo que é mal, tudo que é ruim. E eu me tornei quem? Uma pessoa totalmente fechada. Não falava nada. Igual um bichinho acuado. Tinha medo de tudo e de todos. Falar em público, nem pensar. Eu estudava no horário de intermediário. Eu costumo dizer que na pior escola que tem no Jurunas, né? Lá dentro da Jacó, onde a Jacó é conhecida como um ambiente onde são criados tudo que é marginal. E isso há trocentos anos atrás, que eu não sou tão novinha. Imagina só. E ali que eu estudei. Mais tarde, os meus amigos se tornaram pessoas ali da Jacó, que eram traficantes, que eram matador. Era tão pesada a coisa que eu repetia ali a terceira série por tantas vezes. E ali para a escola, nesse horário, muitas vezes, ter a comida de pior qualidade. Não haviam sonhos. Não havia esperança. Não havia esperança. E de 13 para 14 anos eu conheci um rapaz. E aí, que rapaz era esse? Drogado, bandido. Ele tinha 17, eu 14. E eu encontrei a primeira pessoa que teve para comigo, aos meus olhos, uma expressão de amor e cuidado. E eu disse, bom, é por aqui que eu vou ficar. E a história do rapaz não era diferente da minha. Os semelhantes, eles se atraem, né? Como eu poderia atrair uma coisa boa para mim? E ali aquele jovem, aquele rapaz se tornou a minha esperança. Falei, ufa, é por aqui que eu vou. É daqui que eu vou fugir. Que eu vou sair desse caos, desse lar de inferno, dessa vida. Mas a Bíblia diz que Satanás, ele vem para roubar, matar e destruir. Ele não para nunca. Ele quer te ver lá no abismo. E foi por esse caminho que eu me enredei.
Acabei engravidando com 13 anos. E aos meus 13 anos eu fiz o primeiro aborto. Que vida de desgraça. Que vida desgraçada. Eu pensava assim, por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Não tem nada de bom, nada que se aproveite na minha vida. Puxava nas lembranças, não havia nenhuma lembrança de qualquer tipo de afeto. Só de palavra de maldição. E aí eu fugi. E aí a minha mãe me mandou para uma cidade chamada Oriximiná, passando Santarém. Foram quase 7 dias de navio para ficar longe. Eu me tornei perversa, péssima. Quanto mais me dizia, não faz, aí que eu fazia. Quanto mais eu apanhava, mais eu fazia. Pense em alguém que foi espancada. E quando eu voltei dessa viagem, eu era muito pior. Eu não tinha dó nem piedade. Engravidei novamente. E aí eu fugi. Passei 4 meses fora. Para poder ficar com aquele bebê. E eu pensava assim, não, eu vou ter esse filho, eu vou ficar com esse filho, esse homem vai ficar comigo para sempre. Né? Tem aquele pensamento, um filho prende o homem. Conversa. Ali eu fui ver quem era a minha mãe de fato. As amigas, todo mundo foi embora. E quem ficou? A minha mãe, que me acolheu. Voltei para casa pior, num estado muito pior. Porque agora nós já estávamos em uma condição financeira boa. Minha mãe já tinha se tornado funcionária do Estado. E ali a minha mãe me assumiu, eu e a minha filha. Mas eu continuava péssima. Mas eu continuava perversa. Era algo que me dominava, era muito mais forte do que eu. Aquele homem só me olhava e eu já sabia o que aquele homem queria. E de todas as formas eu fugia para encontrar aquele homem, que aquele homem era o meu refúgio, era o meu Deus. Já tinha a Rita e quando a mamãe descobriu era aquela confusão, aquela perseguição. E aí depois eu disse, bom, a mente sapal, né? Já sei, eu vou enganar a mamãe arranjando um namorado. Vou arranjar um fake news. Levei lá na casa da mamãe um namorado. Olha, não, mãe, agora esse aqui é o meu namorado. Ela dizia assim, olha aqui, Lili, eu vou para o inferno, mas com esse pai da Rita tu não fica, eu vou te mostrar. Se eu era doida, minha mãe era doida e meia. E eu louvo a Deus pela mãe que eu tive, porque eu não estaria aqui para contar a história. Não estaria aqui se eu não tivesse a mãe que eu tive, que eu tenho. E arranjei lá. E o cara era faixa preta, já tinha matado um. A história era pior, cada vez mais para o buraco. Né? A mamãe disse, olha, Lili, está tendo uma fundação, que hoje é o menor aprendiz, na minha época era Fumpapa, que chamava. Deixava a Rita com a minha prima e fui trabalhar. Fui trabalhar, os meus irmãos adolescentes já tinham começado a ir para a Igreja da Paz, e eu dizia, não, ir para a igreja, ser crente, dia que eu for para a igreja vai cair na minha cabeça. E lá no meu trabalho, tinha um fiscal de loja. Eu tinha 17 anos. E lá a gente tinha direito a um ticket de lanche, que a gente tinha que lanchar quando chegava, o menor aprendiz tem lá as suas regalias, né? E eu tinha. E todo dia era no magazã da DOCA, então tem a escada. Embaixo o líder, eu tinha que subir. E aquele fiscal estava lá, na escada com a mão. Quando eu subi, ele já pegava na minha mão. Oi, Fumpapa, eu ainda não comi, me dá o teu lanche. Como eu já tinha almoçado em casa, eu dava o meu lanche para o fiscal da loja. E quando eu estava no meu caixa trabalhando, o fiscal ia lá e jogava para mim um chocolate vencido da Recuada. Olha, Fumpapa, que eu trouxe para ti. Era louca por doce, né? Até aí tudo bem. Tinha 2 namorados. Encontrava escondido o pai da Rita e esse outro que era fake news. Um ficava lá na DOCA me esperando e outro na Quintina. E eu pensava, por onde eu vou sair hoje?
Tá, então eu nunca escondi nada, eu falava qual era a minha vida de fato, né? E o fiscal dizia, Papa, bora namorar. E eu dizia, você está doido, tu é velho. Eu tinha 17, ele já tinha 29. Eu sei que é uma diferença de quase 10 anos, 9 anos, eu e o pastor Valdo. E eu dizia assim, tá, tua aliança está aí, mano, aí no teu bolso. Olha, eu me envolvo com qualquer tipo de homem, menos homem casado. Para mim, um homem casado, ele é capaz. Esse pecado eu não vou levar para o céu. Porque eu vi a minha mãe a vida toda ser traída. Então, eu dizia que eu não ia me envolver com homem casado. Não, fiscal. Ele dizia, eu não sou casado. Então, me levar na tua casa, não posso te levar na minha casa. Eu digo, então, tu tem uma mulher, mano. Não queria de jeito nenhum, fiscal, tu já é velho, eu dizia para ele. Já é velho, fiscal. E eu sei que teve um aniversário da loja, eu fui. E lá eu acabei namorando com o fiscal. Sendo que o fiscal sabia a minha história, que eu não era boa peça. Então, agora eu tinha 3 namorados. Só que até então, a minha mãe não era de acordo. O fake news, ela aceitou por alívio de consciência. É melhor esse aqui do que ela estar com outro lá que ela não suportava, né? E aí eu comecei a namorar com o fiscal, mas ele sabia que eu tinha outros namorados, ele era ciente, né? O fiscal também não era gente. E um belo dia eu saio da loja e eu fui na Igreja da Paz e fiquei sabendo que lá não podia namorar, né? Não podia namorar. E esse dia eu falei assim, eu já sei, eu preciso me livrar, 3 não está dando, tenho que me livrar pelo menos de um, e vai ser esse que é fake news. Falei, olha fulano, pois é, eu aceitei Jesus na casa do meu irmão, mentia, que nem sabia quando estava falando a verdade. Ai, nunca ninguém mentiu aqui, né? E aí, eu disse, olha, eu fui para a igreja com meus irmãos, e na igreja dos meus irmãos é proibido namorar, então a gente não namora mais, assim. Desse jeito, né? E aí ele disse, tá bom, então eu vou te deixar em paz, já que tu diz que é isso, mas se fosse outra coisa eu não ia te deixar, tá, beleza. E eu de boa, pensando, ufa, me livrei de um, né? Agora tenho que dar o jeito de me livrar de um desses 2, não sei quem vai ser. Saio da loja, então eu era do último horário, e geralmente o fiscal ficava na Quintino me esperando porque era escuro para ir pegar o arsenal. E aí, nesse dia, todo o pessoal saindo da loja, e eu fui uma das últimas, meu caixa fechou por último, e ele ficava assim num porte, me esperando, não era bem pertinho, e eu vou andando. Quando eu cheguei perto do fiscal, eu disse, embora, porque a gente ia para a Praça da República namorar, depois que eu ia para casa. Bora, fiscal. Aí ele andou do meu lado, eu só vi aquela mão no meu cabelo, nunca tinha apanhado de homem nenhum. Né? O meu pai, com todas as dificuldades dele, meu pai, eu acredito que eu pintei o caneco, porque o meu pai nunca me deu nenhuma palmada. Apanhei muito da minha mãe, mas do meu pai não. Aquele homem puxou o meu cabelo. Sua desgraçada, tu me enganou. Se eu te enganei, não. E quem é esse homem? Eu disse, é o fiscal da loja. Aqui é escuro, como é que eu vou andando aqui? Não é fiscal. E o fiscal disse, a gente só é amigo. O fiscal já sabia que o cara lutava, que era faixa preta. Estava morto o fiscal. Ele disse, olha, eu só pensei em tirar aquele cinto. Eu ia dar-lhe naquele homem só de cinto, se ele me batesse primeiro. Não, mas a gente é só amigo. Ah, tá bom então. Eu falei, olha, mano, nunca mais tu vai ouvir nenhum som da minha voz, porque eu nunca apanhei. Tu puxasse meu cabelo na frente de todo mundo. Eu sei que, enfim, essa foi a última vez que eu vi esse rapaz, porque ele respondia a um processo, né, na guarda municipal, ele pagava lá o processo, e eu falei com a minha tia para que todo mundo pudesse saber o que ele havia feito, então ele não pôde mais se aproximar de mim. E aí, eu fui namorando com esse fiscal, fui ficando com esse fiscal e fui esquecendo o pai da Rita para lá, e achei de levar um dia o fiscal na casa da mamãe. Eu não sei se vocês já viram um filme de Amor à Primeira Vista, a mamãe e o fiscal. Ela disse, é esse homem mais velho, esse daí. Papai não fedia nem cheirava, mas ela deu logo a gente.
O fiscal, onde já se viu um negócio desse, que a minha mãe ela era tão braba, o fiscal morava aqui no Vale Verde ou no Jurunas, não, ele pode dormir aí, até dormir aí em casa. A mulher gostou tanto do homem que trouxe até todos os irmãos para morar com a gente, ela cuidou de todos os irmãos do fiscal. De Gega, tem alguma coisa de errado, como eu vou me livrar agora desse homem que a mamãe gosta dele? E na verdade ali já era o propósito de Deus. Porque Deus não une pessoas, Ele une propósito. E ali, na verdade, já começava o agir de Deus na minha vida de uma forma sobrenatural. E de verdade eu aceitei Jesus depois. E aos meus 17 anos, tudo que eu queria era tirar a minha vida. Eu dizia assim, eu estou tão cansada. Fechava os meus olhos e passava um filme na minha mente de tanto abuso, tanta rejeição, tanta miséria, tudo que é mal que você possa pensar. Mas aquela noite, ela foi marcante na minha vida. Foi um dos primeiros cultos, na 1º de dezembro. E aquela noite era o apóstolo Eli que estava pregando. E ele pregou Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E eu disse, esse homem está falando da minha vida. E ele pregou Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E não teve nenhum arrepio, e não teve nenhuma lágrima, e não teve nenhum anjo apareceu, não. Sabe aquela coisa seca? E ele disse, mas vem aqui na frente, entregue sua vida para Jesus. Porque Jesus vai mudar a sua vida, a sua história. E eu disse, se tudo isso que esse homem está falando é verdade, eu vou entregar minha vida para Jesus. E fui lá na frente e aceitei Jesus. E nada de espetacular aos meus olhos aconteceu, nenhuma mudança. Eu usava um palmo de short, vestia 38, andava seminua. E se passaram ali os dias no Jurunas, e eu simplesmente fui aquela pessoa que aonde tinha algo eu queria estar. Eu não sabia evangelizar, eu não sabia orar, eu não sabia nada. Mas eu queria Jesus, porque aquele homem falou que ele me amava. Porque aquele homem falou que ele podia mudar a minha história e eu estava cansada. Vai ter uma oração no meio-dia. Lá no 1º de dezembro, era ele que dirigia a oração. E eu ia para a parada do ônibus, 11 horas da manhã, para pegar o Ceasa, para fazer 1 hora de oração, lá na 1º de dezembro. E tem os evangelismos, é 3h30 da tarde. E 3h30 da tarde eu voltava, ia no meio dos irmãos, não falava nada, não sabia falar. Mas ia. E fui aprendendo. E a gente voltava do culto naquele arsenal tarde. E as minhas amigas de ministério, a missionária Rita, né, o cabelo, não sei o processo que aconteceu nesse cabelo dela, mano, é que o cabelo da mulher era liso, um cabelão, as camisas tudo de manga comprida, e a gente vinha naquele arsenal cantando, aquela alegria, de volta para os Jurunas. Tinha uma oração do meio-dia na casa de um irmão lá, que começava meio-dia, acabava 3h30 da tarde, eu estava lá. Eu só queria Jesus. Eu só queria o Senhor, eu só queria esse Deus, que aquele homem disse que ele me amava. E aonde ele estivesse, o que tivesse dele, eu queria estar. Sem troca de nada. Eu só queria ter paz. Só queria ter paz na minha vida. E ali começou. Qual era o sonho que eu tinha? Me casar. Porque a festa de 15 anos foi roubada. Quando uma jovem faz 15 anos, para mim é algo surreal. Eu, de alguma forma, quero ajudar. É um sonho ver aquela festa de 15 anos. Quando eu fiz 15 anos, 16 de junho, no dia 15 de maio, eu estava com um bebê nos braços, sem saber o que fazer, com 14 anos.
Um mês depois, eu fazia 15 anos e eu estava com um bebê, sozinha. E não foi fácil, foi roubado os sonhos. Eu quero casar na igreja, eu quero ter uma casa, eu quero ter outros filhos, eu quero ter um marido, que seja só meu. Que não quero ter um lar igual ao dos meus pais, eu dizia. E quando eu aceitei Jesus, eu encontrei um pai e uma mãe. Eu namorava para minha mãe, estava tudo bem, mas quando o apóstolo Eli soube, ele disse: opa, irmã, diga para esse rapaz vir aqui na igreja que eu preciso ter uma conversa com ele. E ele sentou ali com o pastor Valdo e abriu a Bíblia. E disse: essa moça agora é nossa filha. E você só fica com essa moça se você casar com ela. Senão você pode ir lá para a sua igreja, que o meu esposo era vice-presidente de mocidade da Quadrangular. Imagina. Oh, Jesus. E foi para a Bíblia lá com ele. Ele disse: não tem problema, eu caso. Só estou desempregado. E eu sei que dentro de 4 meses, eu estava casada com um homem que eu nunca tinha ido na casa. Não conhecia a mãe, que estava morta mesmo, nem pai, nem ninguém. Que loucura, meu Deus. Depois de 4 meses, eu fui lá com a apóstola Margarete, eu disse: eu casei com esse homem, se ele for um traficante. Agora não tem mais jeito. Ela dizia: irmã, não tem mais jeito, só a morte vai lhe separar desse homem. Eu chorava. E passamos muitas lutas, muitas dificuldades, mas casamos. E ele fez ali o meu casamento, o apóstolo Eli. E foi a Rita, esse dia a Rita perdeu não sei quem no ônibus. Foi uma história nesse casamento. A Conce, as outras irmãs arrumaram a igreja, tudo. Eu casei com vestido branco, tudo direitinho. Só não subi no púlpito, foi feita a cerimônia lá embaixo. Mas casei. Opa, o primeiro sonho foi realizado. E depois queria a casa, Deus mandou a casa, os outros filhos. E eu quero resumir aqui para você, nessa manhã, a minha história. Eu costumo dizer que o meu marido, ele é um presente. Eu falo para a Rita, para minha filha, eu digo: Rita, haviam 3 jovens na Quadrangular que eu cheguei aí, que eram moças de família, de igreja, que não tinha filho, e poderia ter casado com aquelas moças. Mas ele nos escolheu, ele escolheu a mim e a você, porque você já existia na minha vida. E Deus me deu de presente o pastor Valdo. E nós vamos fazer esse ano 30 anos de casado. 30 anos. Muitas lutas, muitos testes, muitas batalhas. Mas o nosso lar foi construído sobre a rocha que é Jesus. E nós encontramos Jesus e encontramos essa família aqui. Porque todos os dias eu tenho essa missão de orar pela família Mendes. São os pais do apóstolo Helder, a apóstola Samira. E eu encontrei. E eu quero falar para você aqui de um segredo essa manhã. De confiar. De você confiar no homem e na mulher de Deus que Deus colocou na sua vida. Nos representantes de Deus aqui nessa terra. Eu não sei se você já passou aqui por algum tipo de abuso, de trauma, mas eu não conseguia falar sobre isso. Eu não conseguia. Estava tão guardadinho, tão escondidinho, era tão vergonhoso para mim. E eu chorava de uma forma assim, desesperadora. Eu tremia. Eu não falava, literalmente eu não falava. E eu lembro que a igreja era lá nos Altos. Eu esperei todo mundo ir embora naquele culto, e eu pedi para o Valdo. Eu falei: eu queria falar só com o pastor Helder, porque aquilo me atormentava. Sabe que é de você estar dormindo, e você acorda e dizer: tem alguém aqui, alguém está me tocando, totalmente oprimida.
O medo me dominava de tal forma. E eu lembro que naquele dia eu sentei com ele, com o apóstolo Helder. E eu dizia assim para ele, a cena ela é nítida. Eu não sei se ele vai lembrar, mas ela é nítida. A gente sentado naquele banco lá nos altos. E eu dizia assim para ele, se acalme. Tenha paciência que eu vou conseguir falar. São coisas que eu nunca falei para ninguém. E ali eu comecei a relatar para ele. Cada abuso. Cada coisa que eu havia passado. Porque na confissão está a libertação. Na confissão está a libertação. E ali Deus colocou na minha vida o apóstolo Helder. Por 9 anos ele ficou sem esposa. E eu estive ali do lado dele. E a gente tinha o discipulado e o pastor Valdo sentava do lado. E aí eu falava de todas as fraquezas, os medos, os temores. Alguém muito, muito difícil de se lidar. Está aqui na frente de vocês. Mas que eu queria muito, como eu quero agradar o coração de Deus. Apanhei muito para aprender. E ali se começava uma nova história na minha vida. E um amor genuíno pelas almas. Um amor genuíno e verdadeiro. Então, aquilo que aconteceu na minha vida, eu queria levar para todo mundo. Eu queria que todo mundo conhecesse Jesus. Eu queria que todo mundo provasse desse amor. Eu queria compartilhar. E ali eu comecei a falar de Jesus. E ali eu comecei a ganhar as almas. E não foi só ganhar uma alma. Foi cuidar de uma alma. É cuidar de uma vida. É entender que aquela vida ela é como um filho. E a minha casa, como você ouviu aqui o Álvaro falar, ela se tornou um lugar de abrigo para tantas pessoas. E o pouco que a gente tinha se tornava muito porque a gente dividia com todo mundo. E tantos passaram por ali e vieram os meus cunhados, as minhas filhas. E havia uns resquícios dos traumas. E eu louvo a Deus por esse ministério. E eu louvo a Deus pelo homem de Deus que o apóstolo Helder é. Porque na minha cabeça, o trauma, a rejeição é algo muito forte. Que você precisa verdadeiramente buscar a Deus, entender quem você é nele, senão você não vence. E eu dizia assim, quando as minhas filhas fizerem 14 anos, cada uma vai ter um filho sem pai. As minhas filhas também vão passar por esses abusos. Eram coisas que estavam entranhadas em mim. Mas Deus me deu um pai. E ele dizia, não, com as tuas filhas não vai ser assim. Tem que crer, Lili. Uma pessoa que tinha pouca fé, já estava morrendo. Não cria em nada, desacreditada. Mas alguém foi ali para enxertar fé, força, coragem, ousadia. E cada uma das minhas filhas foram se casando. Estão aí com os seus esposos, com os seus filhos. E não aconteceu o que aconteceu comigo. Por conta de uma palavra que foi dada a Raabe. Ela e a casa dela. Ela e a parentela dela. Por quê? Porque ela se agradou do Senhor. Porque ela se agradou do Senhor. Aquele que te fez a promessa é fiel. Mas você precisa entender, a palavra de Deus fala lá no livro de 2 Timóteo, que há um desejo no coração de Deus. Há um desejo no seu coração? Sim. Há muitos aqui anseiam por um nível superior, pelo carro do ano, pelo apartamento do ano, pela mulher, enfim. Mas há um desejo no coração de Deus. É sobre o que eu quero te falar aqui essa manhã, sobre esse desejo que arde no coração de Deus. E que precisa ser o meu desejo, e que precisa ser o seu desejo. Para que os desejos do nosso coração sejam realizados. O desejo do coração de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento
Quem tem bagagem com Deus é quem ganha almas. Aí sabe por quê? Muitas vezes nós estamos lá paralisados, aterrorizados, cheios de um monte de coisa na cabeça da gente, porque não ganhamos uma alma, porque não amamos uma alma. Mas vamos parar essa manhã e olhar para a nossa história. Eu costumo dizer isso para o meu esposo, que se Jesus chegasse hoje e falasse, olha Lili, acabou, tua cota acabou aqui, não tem mais nenhuma bênção para ti. Beleza, Senhor. Mesmo assim, eu vou continuar fazendo o que o Senhor gosta, que é de ganhar almas, que é cuidar de vidas. Porque eu não merecia nada. E muitas vezes nós estamos como uma moto, jovem, adolescente, você é jovem, você é forte, você é corajoso. Quantas almas você já ganhou para Jesus? Aquele teu colega, aquele teu parente, aquele teu irmão, até quando você vai ser a sombra dos outros? Não, eu estou numa célula. Ah, pastora, sou da célula do Álvaro, viu lá de gente, e a tua? Até quando tu vai estar lá na célula do Álvaro? E a tua célula? E as tuas almas? Você pode. Deus nos deu um espírito de poder. Deus nos deu um espírito de poder. Você pode. Você tudo pode. Pastora, sabe como é que é, né? Toda alma que eu ganho eu perco, não firmo, não ora. Não medita nessa palavra. Essa palavra diz lá em Josué 1, não te mandei eu ser forte e corajoso? Medita no livro dessa lei, dia e noite, e tudo que tu fizer vai ser bem sucedido, está resolvido a parada. A grande questão é que não há prática, não há obediência à palavra de Deus. Eu não era filha de pastor, eu não era filha de missionário, eu não tinha nenhum irmão lá na igreja, mas eu entendi que o meu Senhor, o que eu precisava fazer para agradar o coração daquele que me amou primeiro, do Deus que me amou, que eu não tinha nada para dar para Ele, que eu tinha para dar para Ele, nada. O que esse homem viu em mim para acreditar em mim? O amor de Deus que foi derramado no coração dele, o amor de Deus que foi derramado no meu coração, o amor de Deus que foi derramado no seu coração. Eu te desafio a amar uma vida, amar uma alma, amar o que Deus ama, e todo o desejo do seu coração vai ser realizado pelo Senhor, porque os meus foram todos. Ele não falha. Eu tive 2 cunhados. Eu esqueci de pedir para o Rodrigo colocar uma foto aqui do missionário Francisco. Nenhum da minha casa se perdeu, nenhum. Foi a palavra que foi dada para Raabe. Tu e a tua parentela, tu e a tua família. Sabe por que eu nunca quis Jesus só para mim? Eu quero levar Jesus para todos. Até se desviaram, mas voltaram e tiveram que cumprir o propósito e estão salvos. Eu posso olhar para a cara do diabo e dizer, perdeu, tu perdeu, Satanás. Nenhuma dessas vidas foram tua, tu ceifou. Tudo que é nosso é de Deus. Mas agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo 11, versículo 4. Veja o que diz a palavra de Deus. Amém? Oséias, capítulo 11, versículo 4. Você pode se colocar de pé? A palavra do Senhor diz assim: atraiu-os com cordas humanas, com laços de amor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu passei e vou passar, porque a Bíblia diz que no mundo nós vamos ter aflições,
Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas sabe onde é que eu estou presa? Aqui. Eu estou presa por essas cordas de amor. Ah, Jesus, Ele é o meu amor maior. Não importa o que pensem, o que falem, as circunstâncias. Eu sei a obra que Ele fez na minha vida. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu não estou contando aqui para você a história de alguém. Eu estou falando aqui para você o que eu vivi. Um Deus de amor. Ele me alcançou, Ele me amou. Ele me amou. Ele satisfaz os desejos do meu coração. Eu penso e Ele me dá. E antes de encerrar essa manhã aqui, pastor Valdo não está aqui, mas está aqui a Raquel e o Mateus. A Débora está com a bebezinha lá com a virose, a Rita também. Mas a família abençoada que Deus me deu, a família abençoada, o nosso Isaac, o Nicolas é só alegria, para ele a vida é uma festa. O Emanuel, que é o nosso milagre, o Emanuel verdadeiramente é um milagre, é um anjo do Senhor nas nossas vidas. A Antônia, eu passaria aqui amanhã falando para vocês da bondade de Deus na minha vida. Com as minhas filhas, nada falta para elas. Nick, Fernando, o presente que Deus nos deu, a família abençoada. E eu declaro isso todos os dias, porque Deus não nos deu filhos para calamidade. Os nossos filhos são herança do Senhor. E elas vão cumprir esse legado. O maior legado que eu vou deixar para elas é a obediência à palavra de Deus. Eu sei que serão grandes mulheres de Deus. Há uma promessa. Nós não nos perdemos. E está aqui a Silvia, a Marilis e a Lucélia. Cadê as 3 filhas espirituais que eu ganhei o ano passado? Vem aqui na frente rapidinho mostrar para vocês como elas são parecidas com a mãe espiritual. Essa é a Marilis, né? Da cor da mãe dela espiritual, né, Marilis? Só no iPhone. Lucélia e a Silvia. São os 3 frutos do ano passado. Eu digo, Senhor, se eu não frutificar, se eu não ganhar uma alma, se eu não cuidar de uma vida para Ti, eu não sirvo para mais nada. O amor a elas, e é vídeo, e é mensagem, e é espadada. Lucélia, onde tu tá? Já saiu do plantão. Marilis, e aí? E Silvia? Vidas. Essas vidas são do Senhor. Mas Ele dá para a gente a missão de cuidar, de amar, de servir. Alguém fez isso comigo e eu tenho que fazer. E você, quando vai estar com as suas almas, quando vai estar com as suas células, até quando você vai ser uma morto, me dá e não passa nada. A palavra de Deus fala em João que nós fomos chamados para dar frutos. Esses frutos precisam permanecer. Aí você vai pedir o que quiser e o Senhor vai te dar. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento. Pode sentar, meninas. Eu quero que você coloque a mão em cima do seu coração. E eu quero que você entenda aqui que você é amado, você é amada, que você é importante, que você é escolhido, que nós não somos órfãos, que nós não estamos escanteios, esquecidos. Nós temos um pai espiritual, uma mãe espiritual, a apóstola Elda e a apóstola Samira, que estão aqui
conosco? Até quando você vai pôr dificuldades para cumprir o seu propósito? Deixa o Senhor essa manhã tomar você. Sinta o amor de Deus, porque é o amor dele que me constrange, é o amor dele que me faz permanecer, estar aqui. É esse amor. Que o Espírito Santo de Deus possa ministrar no seu coração essa manhã, que você tem um chamado, que é para conquistar um povo para ele, uma nação. Se agrade do Senhor. Veja o Senhor essa manhã amarrando você com as cordas de amor dele. Quando estamos presos a ele não podemos sair do propósito dele. Venha aqui à frente, você que teve uma célula e perdeu, você que abandonou uma alma, você que abandonou o seu chamado, você que talvez não queria estar aqui, venha aqui à frente, porque Deus tem algo essa manhã sobrenatural para fazer na sua vida. Você está aqui porque Ele escolheu você. Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus. O Senhor está aqui nesse lugar. E a obra do Senhor é completa. Que cada pessoa que está aqui possa sentir o teu amor. Ser livre. Jesus te faz livre. Você foi chamado para ter uma vida santa. E veja o que o Senhor fez com uma prostituta, que era o que eu era. Ele mudou a minha história. Oh, aleluia. Ele quer mudar a sua, jovem, adolescente. Ele quer que você permaneça. Que você obedeça. Oh, aleluia. Espírito de Deus, essa é a minha verdade, de que o Senhor está aqui nesse lugar, de que o Senhor mudou a minha história, e que eu dependo de Ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Quantas almas, meu Pai, nós abandonamos, nós deixamos, mas é hora de voltar. Oh, aleluia, 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 Jesus. Que você essa manhã seja tocado de uma forma especial pelo Senhor, que o amor dele possa te constranger. Oh, aleluia. Diga: abraça-me, abraça-me, Senhor, abraça-me. Oh, abraça-me. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Diga: Senhor, satura-me. Aleluia. Aleluia, Jesus. Você que está aqui na frente, você vai dizer assim: Senhor Jesus, essa manhã eu entendo teu amor por mim. O Senhor me escolheu, o Senhor me amou, o Senhor quer mudar a minha história. E eu digo sim, e eu digo sim, e eu digo sim. Eu decido me agradar de Ti, Senhor, para que o Senhor satisfaça os desejos do meu coração. Em nome de Jesus, eu retorno para o Teu propósito. Amém e amém. Eu quero que você abrace bem forte uma pessoa que está aqui na frente, que está aqui do seu lado. Dê um abraço. Esse é um abraço do Senhor. É o Senhor que está te abraçando essa manhã. Aleluia, 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 Jesus, aleluia. Olha aqui para mim por um instante.
Eu quero saber aqui quem é que estava desviado, de verdade. Porque como a pastora Dina falou aqui hoje de manhã, né? A gente está até lá na igreja, está no banco sentado, até vai, mas a gente está desviado, ó, já faz um tempo. Quem está aqui desviado tem que ter coragem para vir aqui na frente se reconciliar. Pode vir. Quem aqui ainda não aceitou a Jesus, é a oportunidade que você está tendo. Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a tua vida. Como Ele mudou a minha um dia. Venha aqui à frente. Seja corajoso, seja corajosa. Diga, eu quero, Senhor. Eu quero. A Bíblia fala lá no Salmo 90, ensina-nos a contar os nossos dias aqui nessa terra para que a gente alcance um coração sábio. A gente vai passar muito rápido, mas a nossa vida tem que ser do Senhor. Então põe a mão em cima do teu coração e diga assim: Senhor Jesus, essa manhã eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Entra na minha vida, faz morada, escreve o meu nome no teu livro eterno e me faz mais que vencedor. E eu que estava desviado, me reconcilio contigo e com a tua igreja. Me dá o teu poder para permanecer em ti. Senhor, em nome de Jesus, no poder e na autoridade do teu nome, nessa manhã, Senhor, eu ordeno na vida de cada pessoa que te aceita e que se reconcilia contigo aqui essa manhã, o teu poder, Senhor, para permanecer, para te servir. Eu dou uma ordem agora em nome de Jesus a todo o poder das trevas, a toda mentira do diabo, em nome de Jesus. Satanás, espírito opressor, espírito de ansiedade, sai fora dessas vidas. Espírito do engano, eu te dou uma ordem, sai em nome de Jesus Cristo. Senhor, mas eu declaro teu poder sobrenatural, poder para cada um aqui testificar de que tu és o Senhor que chama as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios entendidos. O Senhor chama as coisas fracas para envergonhar os fortes. O Senhor chama aquele que não são para envergonhar os que são. O Senhor vem buscar e salvar o perdido. Oh, aleluia! Nós te amamos, Senhor. A ti toda honra, toda glória, a ti todo louvor. Louvado seja o teu nome. Muito obrigada, Pai, por esse lugar. Muito obrigada. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. E você que aceitou Jesus e se reconciliou, vire-se para trás e conheça a sua nova família. Aleluia! E seja bem-vindo. Amém. Glória a Deus por sua vida, glória a Deus. Aleluia! Dê um brado de vitória! E pra sonhar, vamos lá! Quem está liberto aí? O melhor de Deus ainda está por. O melhor de Deus está por. Aleluia! Se abrirá. Nova criatura sou, o velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra e ele prometeu. Eu vou.
nova criatura sou, o velho homem já morreu. Está naquela terra que ele prometeu. Eu vou. Aleluia! Tem um brado de vitória, Senhor! Bom, comer de novo. Tem o